Fala, fiel, passando aqui para deixar mais um vídeo para vocês. E antes de pedir o que eu peço, vamos deixar bem claro aqui que o canal ele não tem lado. Lá o canal é o Corinthians. Então, se você é Zé de Melo, Zé de Gobe, cara, problema de vocês. A notícia é Corinthians. A gente tá bem no meio. A gente é o time. Ninguém morre abraçado com dirigente não, tá? Então, é isso aí. Vamos para um vídeo aí do Rubão com algumas acusações e deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo se gostou, ativa o sininho das notificações e bora pro vídeo. Toda semana um entrevistado para falar do mundo dos esportes e do mundo dos negócios. Hoje eu recebo Rubens Gomes, o Rubão, ex-diretor de futebol do Corinthians. Nós vamos abrir a caixa preta e branca do Clube do Povo de São Paulo, entender esse momento conturbado do Timão e saber do futuro de um dos clubes mais populares do Brasil e do mundo. Rubão, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite e espero esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem. Vamos conhecer um pouquinho mais desse momento do Corinthians, o que está acontecendo nos bastidores do Timão. Vamos. Bom, o que está acontecendo com o Corinthians, uma das maiores instituições do Brasil, que vive uma crise que parece não ter fim? Seja bem-vindo. Te agradeço a oportunidade de expressar esse momento. É muito triste, é muito difícil para nós. Eu, principalmente conselheiro vitalício, outro dia eu subi na tribuna e disse o seguinte: é muito triste nós termos que subir aqui e falar sobre o que está acontecendo no Corinthians. É um escândalo atrás de escândalo. E proporcionado pela atual diretoria. Totalmente pela atual diretoria. Começou com vai de bet e assim foi indo. Você abre as páginas de jornais, noticiários, é todo dia um escândalo. Todo dia. Você fez parte dessa diretoria. Você ajudou a eleger o Augusto Melo. Você faz um meia-culpa ou você errou ao apoiar o Augusto Melo ou o Augusto Melo não é o que você apoiou há alguns meses atrás? Essa pergunta é ótima, porque eu pensava que era uma pessoa completamente diferente, uma pessoa dissimulada, a pessoa mais mentirosa que eu conheci na minha vida, totalmente dissimulado. Ele é sei lá, eu me faço meia culpa, sim, porque eu não tinha a menor ideia de que essa pessoa era o que é, entendeu? E eu acho que eu já estava premeditado a fazer o que está fazendo. Quando você identificou essa mudança de perfil do Augusto Melo, pelo que você está dizendo, do que era o Augusto Melo da campanha para o que se tornou o Augusto Melo da gestão? Foi no começo da gestão, foi no contrato da Vai de Bet. Justamente no contrato da Vai de Bet que ele me disse que não tinha intermediário e depois apareceu um intermediário. Aí eu achei que ele estava de inocente na história, mas não estava. Ele estava participando da movimentação toda e organizando, junto com Marcelo Mariano, Sérgio Moura e esse rapaz aí que vai receber, esqueci o nome dele, Alex. Entendeu? Alex Cassundé. Exatamente. O que aconteceu no contrato do Vai de Bet? Até hoje muita coisa é dita, mas nunca foi traduzido para o torcedor exatamente o que aconteceu. Onde aconteceu a ilegalidade? Qual foi a ilegalidade? O que vocês detectaram? A legalidade é que ele falou que não tinha intermediário. Não tinha intermediário. Portanto, o Corinthians não tem que pagar comissão para ninguém, se não tem intermediário. E aí apareceu uma comissão a ser paga para Alex Cassundé de 25 milhões. Sendo que ele mesmo próprio na polícia admitiu que ele não participou de nada. Que o Corinthians o procurou para oferecer 25 milhões para ele, como comissão. Então, ele ficou surpreso, como nós ficamos surpresos, porque não tinha comissão. Para onde foram esses milhões? Ao menos os que foram pagos, já que o contrato não chegou ao final. Quem recebeu esse dinheiro e quem foi beneficiado por esse recurso? Por enquanto, foi a empresa do Alex e repassou para um laranja, que é isso que a polícia está investigando. E o que a torcida tem que ter claro é que eu economizei 25 milhões para o Corinthians. Que iam ser pagos 25 milhões sem a pessoa ter feito nada.
Qual que é a participação do Augusto Melo nesse processo? Total. Onde o senhor acredita que o Augusto está no centro desse processo, na periferia? Sendo mais direto, o senhor acredita que esse dinheiro iria para ele? Isso eu não posso te afirmar. Isso eu seria leviano afirmar isso. Mas que ele sabe da operação, que ele sabe da condução, que ele sabe. Ele ordenou o pagamento das notas. Ele ordenou o pagamento das notas, entendeu? Então ele sabe o que estava sendo feito. Agora, que ele também sabe que não tinha intermediário. Então, a participação dele é total. Quando o senhor decidiu deixar o Corinthians, como é que foi esse processo? Na verdade, eu tinha decidido deixar o Corinthians com 15 dias. E aí algumas pessoas pediram para eu não fazer isso, para a gente poder levantar todo o processo. E eu fui aguentando, sendo humilhado, pisoteado por ele. Mas não tem problema. Eu estava a trabalho da instituição, até levantar tudo que nós levantamos. E, por incrível que pareça, depois que eu saí, eu tive muito mais informação. Eu não pedi demissão, ele me mandou embora. O senhor era diretor de futebol do Corinthians, né? O senhor era responsável pelo futebol do clube. O futebol do Corinthians esse ano é muito questionado, é muito criticado. Até onde vai a responsabilidade do senhor, até onde é a responsabilidade do Augusto? Então, essa pergunta é legal porque minha responsabilidade existe, é lógico. Eu montei o time junto com o Augusto, junto com o treinador, junto com o Cifute, junto com todos eles. Agora, são atribuídos a mim algumas contratações que não foram feitas por mim. Eu só finalizei a contratação. Por exemplo, Pedro Raul. Quem tratou da contratação, do contrato, tudo, foi o presidente. E aí, eu liguei para o agente e falei para ele assim, as bases que você tratou com o presidente são essas? São. Posso finalizar assim? Posso. Mandei para ele, ele falou, é isso aí mesmo. Então tá bom. Mateuzinho. A proposta que eu fiz pro Mateuzinho foi de 2 milhões e 400. 2 milhões e meio, desculpa. Tá. E o Corinthians pagou 4,400. 4 milhões, não sei se foi 4,400 ou 4 milhões. Entendeu? Eu fui contra daí, quando eu soube que esse valor era esse. Eu falei, com esse valor, nós contratamos o Lucas Evangelista do Bragantino. Que a gente precisava mais. E eles foram lá e bateram no peito e falaram, eu vou contratar. E contrataram. O caso do Mateuzinho teve uma história curiosa, que ele ficou treinando no Corinthians sem contrato, depois teve que voltar para o Flamengo, para depois vir, em definitivo, para o Corinthians. O que aconteceu nesse processo? Esse foi meu maior erro. Deixar ele treinar no Corinthians sem contrato. Ele veio, o presidente mandou ele para cá, a gente tinha uma boa relação com o Flamengo, e aí eles mandaram um contrato, eu não concordei com o contrato, mandei para o Augusto, porque ele falaram que tinha conversado com um intermediário que era o Igor. Aí o Igor falou que ele tinha passado para mim e ficou nessa empurra para lá e para cá. Esse Igor é um intermediário aí, que amigo do Augusto, que emprestou não sei quanto aí pro Corinthians. Os seus oponentes no Corinthians, acho que é esse o melhor termo, o grupo do Andrés faz uma crítica muito forte dizendo que o Corinthians virou uma sucursal do Flamengo. O senhor acha que é justa essa crítica? Eu acho. Eu acho que o Corinthians, embora sejam duas torcidas do povo, de grande porte, o Corinthians é totalmente diferente do Flamengo. Não dá para comparar as instituições. Com todo o respeito que eu tenho ao Flamengo, eu tenho amigos lá, mas não dá para comparar Flamengo e Corinthians, desculpa. Essa crítica tem ligação direta à vinda do Fred Luz, que foi diretor do Flamengo, hoje é CEO do Corinthians, e ele tem alguma participação hoje no futebol do clube? Não, na verdade, essa participação, tentar fazer o Corinthians uma filial do Flamengo, é pelo Fábio Soldado. Ele sim. Ele trouxe o pessoal do Cifute, trouxe tudo que ele vê no Flamengo, ele quer fazer no Corinthians, entendeu? Inclusive um dia eu entrei no vestiário do Corinthians e ele estava assistindo um jogo do Flamengo no vestiário do Corinthians, em dia de jogo. Então, é assim, o Corinthians é Corinthians, o Flamengo é Flamengo, com todo respeito à instituição Flamengo. Não estou falando mal do Flamengo, mas o Corinthians é totalmente diferente do Flamengo. Nós não vamos fazer o Corinthians uma filial do Flamengo. Eu
acompanhei pela imprensa o processo do seu depoimento à polícia sobre esse momento do Corinthians. O senhor disse uma frase muito forte, pedi até para colocar no TP para não ter erro e traduzir aqui ipsis literis o que o senhor disse. O senhor disse o seguinte, abre aspas, a instituição é vítima, o Corinthians é vítima, não os seus dirigentes. Vaidebete, Augusto, Sérgio e Marcelinho estão mais enrolados do que fumo de corda. E o senhor seguiu. Minha grande preocupação é o crime organizado se instalando no Corinthians. Isso é preocupante. O Corinthians é um clube familiar e temos que tomar cuidado com isso. A instituição está acima de tudo, de qualquer vaidade. É uma pena, fecha aspas, foram essas palavras do senhor num depoimento no dia 8 de agosto. O Corinthians hoje, ele é um clube que tem ligação com o crime organizado? Eu não posso falar que o Corinthians tem ligação com o crime organizado. Eu tenho preocupação com a instalação do crime organizado dentro do Corinthians. Assim. É por isso que esse movimento hoje está preocupado. Porque uma coisa é você começar a fazer o movimento, outra coisa é você já estar lá. E quando você está lá é mais difícil de tirar do que deixar entrar. Esse é um processo recente, oriundo da gestão do Augusto Melo, ou esse é um processo mais antigo, já vem de algum tempo? Isso eu não sei te falar, mas o que eu fiquei sabendo foi de agora. Em relação às providências, o senhor é um conselheiro do Corinthians, tem uma história grande, é uma figura muito ativa na política do Corinthians. Olhando para frente, o que é que vai ser feito? Como é que fica a política do Corinthians daqui em diante? Então, por isso que nós se reunimos, assinamos um documento de impeachment com 90 assinaturas, para poder brecar todas essa sequência de notícias ruins, essas coisas que estão acontecendo no clube. Nós queremos, na verdade, voltar ao Corinthians a ter paz, sossego e sair das páginas policiais. Como é que funciona um processo de impeachment do Corinthians para aquele torcedor fiel que está nos assistindo em qualquer canto do Brasil, em qualquer canto do mundo? Vocês apresentaram um processo de impeachment com 90 assinaturas. A partir daí, tem um processo jurídico, burocrático a ser cumprido. Como é que funciona esse processo? Qual é o passo a passo do possível impeachment do Augusto Melo daqui por diante? Você protocola isso no Conselho, o presidente do Conselho manda para a Comissão de Ética. Eles têm um prazo regimental de 5 dias para notificar o presidente. O presidente tem 10 dias de prazo para fazer a defesa. Sendo feita a defesa, volta para o Conselho para avaliar se aceita a defesa ou se não. E aí se julga. O Conselho vota sim ou não pela defesa. Se votar não, e se ele for impeachmentado, ele tem um prazo para convocar a Assembleia Geral e o sócio tem que referendar o impeachment. O senhor foi oposição ao grupo do Andrés durante os 16 anos da gestão do Andrés. Para o impeachment do Augusto Melo, vocês estão juntos? Para o impeachment, sim. Para o impeachment, sim. Eu posso falar isso com tranquilidade, porque eu sempre cobrei o Andrés, votei contra as contas dele, fiz discurso pela rejeição das contas dele, votei a favor da cassação do Roberto de Andrade, que teve um outro processo de impeachment no Corinthians em 2016 ou 2017, eu não me lembro bem a data. Teve uma votação, inclusive o Augusto. O Augusto era uma das pessoas que liderava o processo de impeachment contra o Roberto. E eu votei a favor pela cassação do Roberto, mas ele foi mantido no cargo pelo próprio Conselho, entendeu? Então, eu sempre fui opositor ao Andrés, sempre. Então eu estou tranquilo para dizer o seguinte, nesse momento, nós vamos se juntar para fazer o que é melhor para o Corinthians. Foi criado um grupo novo, deixamos as divergências políticas de lado, se unimos para tentar restabelecer a harmonia dentro do clube. Então o que o senhor está dizendo é o seguinte, que a rejeição do Augusto Melo é superior às suas diferenças históricas com o André Sanches. Infinito. Por que infinito? Levando-se em conta que o senhor foi dos mais ferrenhos opositores ao Andrés e que quando o senhor foi diretor nos anos de 2007, o Andrés era oposição ao senhor. O que aconteceu para que essa disputa histórica se tornasse uma unidade nesse momento? Porque é simples. Com tudo que aconteceu na história do Corinthians que você narrou, de 2007 para cá, vamos dizer assim.
Você viu o Corinthians numa situação que se encontra hoje? Você já tinha visto isso? Com 8 meses de gestão, acontecer tudo que está acontecendo na vida do Corinthians hoje? É preso o cara da Vai de Bet, é preso o cara da Sport da Sorte, é preso não sei quem. Você já tinha visto isso na vida? Eu nunca tinha visto isso na vida do Corinthians. É colchão daqui, é colchão de lá, é empresário que é amigos da porta para fora, emprestando dinheiro para comprar não sei quem, fazendo negócio no Corinthians. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Essa unidade com o grupo do Andrés significa uma unidade para uma sucessão do Augusto? Não. Essa unidade é um grupo que se formou de várias tendências do clube, várias tendências, para tentar resgatar o Corinthians do que está acontecendo. O Corinthians está mergulhado na UTI o tempo inteiro, sangrando o tempo inteiro, a hemorragia não se estanca, cada dia é uma notícia. Quando você acha que o negócio vai dar uma decolada, o negócio vai para baixo. E nós somos corintianos. Você acha que é legal para nós isso? Não, muito triste. É muito triste. O corintiano tem que entender, a torcida tem que entender que nós estamos tentando fazer o melhor para o Corinthians. Tentando fazer o melhor para o Corinthians. Nós vamos errar e acertar, mas estamos tentando fazer o melhor. Essas correntes todas que se uniram em prol do impeachment do Augusto Melo, dos 300 conselheiros e dos mais de 5 mil sócios, quantos o senhor acredita que estariam alinhados nesse sentido? Isso eu não tenho noção, mas é a maioria. O senhor acredita que a maioria hoje... Então o que o senhor está dizendo é o seguinte, é questão de tempo, mas o Augusto Melo vai ser cassado? Assim, ou nós tiramos ele, ou o conselho tira o Augusto, ou a polícia tira. Ele está mais enrolado que fumo de corda. Ele, Marcelinho e Sérgio estão totalmente enrolados. Além dessa questão da Vai de Bet, quando o senhor diz que ele está, palavras do senhor, abre aspas, mais enrolado do que fumo de corda, fecha aspas, o que mais? Olha, falaram que eu fiz várias acusações, eu não fiz nenhuma acusação. Eu só falei do caso da Vai de Bet até agora. Eu só falei Vai de Bet. Eu não fiz nenhuma acusação no Corinthians. Eu falei assim, não tinha intermediário no caso da Vai de Bet. Ele confirmou isso para outras pessoas, que não tinha intermediário. Ele fez outras reuniões e confirmou que não tinha intermediário. Eu só falei sobre a Vai de Bet. Crime organizado, quem falou para mim foi o delegado e o promotor. Não fui eu que falei. Eu recebi uma informação e fiquei indignado. Porque fiquei preocupado. Minha filha cresceu dentro do Corinthians. Mas o senhor está dizendo, isso é palavra do senhor. Ele está mais enrolado do que fumo de corda. Isso. Ou seja, o senhor está fazendo crer que além dessa questão da Vai de Bet, que já é pública, que já é conhecida, que há mais problemas. Ou o senhor entende que é este o problema que vai tirar o Augusto Melo do Corinthians? Eu acho... na verdade, assim, nós estamos olhando pela parte administrativa. Quem investiga crime é a polícia e o Ministério Público, não somos nós. Nós estamos indo pela parte administrativa. Que ele está totalmente enrolado, ele está. A partir do momento que o pessoa que foi pago, os 25 milhões, que ia ser pago, os 25 milhões que nós interrompemos, foi pago 1,4 milhão, se eu não me engano, foi lá e declarou que ele não prestou serviço nenhum, que ele ficou surpreso quando ligaram para ele e pediram o CNPJ da empresa dele para dar dinheiro para ele. Alguém já bateu na sua porta e falou assim, vem cá, vou te dar 25 milhões? Nunca. Nem para mim. Entendeu? Então, bateram na porta dele e falaram, vou te dar 25 milhões por isso aqui. Entendeu? E ele sabendo que não tinha intermediário, então ele está totalmente enrolado. O torcedor do Corinthians está bem insatisfeito com o time. O time do Corinthians tem um ano muito ruim. Rodada após rodada tem sofrido para sair da zona de rebaixamento. Esse time que está aí do Corinthians é capaz de superar um rebaixamento? É isso que nós estamos tentando evitar, que o Corinthians seja rebaixado. O Corinthians é um time... Foi formado um time... O time não é para estar nessa situação. Desculpa. O time é um time para ficar entre 7º, 10º. Se chegasse 2 contratações, que era o que a gente tinha pensado, que era Michael, que foi pro Flamengo, Lucas Evangelista, que está no Bragantino, Hernani, que está do Parma. Aí ia brigar entre 4º e 3º, entendeu? Era essa programação feita por nós. Mas eles resolveram desviar o caminho e fazer outras coisas, entendeu? Então, a programação nossa tinha sido feita até junho, o Campeonato Paulista, e o começo do Brasileiro. E depois a gente ia dar uma reforçada no time.
Entendeu? Então, o que eu acho? Eu acho que o Corinthians tem força, sim. O time não é ruim. O time estava sem a autoconfiança. Eu acho que vai virar. Rubão, o Corinthians é como um Boeing. Eu já ouvi uma vez de um amigo meu do meio do futebol o seguinte: olha, é muito difícil controlar um clube desse tamanho quando ele está em queda livre. É muito difícil recuperar ali o voo normal e pousar o avião em solo tranquilo. Qual que é a maior dificuldade do Corinthians nesse momento e como é que o Corinthians vai superar uma crise gigante em campo, tendo uma crise maior ainda fora de campo? Então, o problema é que é isso que nós estamos tentando separar. A gente não queria atingir o futebol e não vamos atingir o futebol. Mas tem jeito? Então, jeito tem. O que você precisa ter é credibilidade ali. O presidente hoje não tem credibilidade nenhum. Ninguém no CT, ninguém. No CT confia mais nele. Ele só mente o tempo inteiro. Fala que tá tudo bem, que não tem nada, que não sei o quê, tudo bem, patrocínio vai chegar amanhã, vai chegar depois, não sei o quê, vai fazer isso, vai fazer aquilo. É mentira o tempo inteiro, constantemente. Ele mente o tempo inteiro. Ô Rubão, eu sou de Belo Horizonte e eu acompanhei uma história muito parecida com essa do Corinthians, que foi a do Cruzeiro em 2019. O Cruzeiro saiu da página de esportes para a página policial. E quanto mais o processo seguia, mais difícil era dentro do campo e o resultado foi uma queda para a segunda divisão e tudo que o Brasil inteiro acompanhou de um clube gigante que é o Cruzeiro, com muitos títulos, com muitas conquistas e que sucumbiu diante de um cenário de instabilidade fora de campo. Essa instabilidade fora de campo, essa briga política, isso não pode levar o Corinthians a uma situação ainda pior em campo? Então, foi legal você fazer essa pergunta. É isso que nós estamos tentando remediar, que eu te falei. Quanto antes nós interferirmos e tirarmos o Augusto, quanto antes nós temos a oportunidade de recuperar o Corinthians. Entendeu? Eu tenho certeza absoluta que os jogadores que estão lá sabem e acreditam nas pessoas que os contratou. Depois eles se perderam. Não estou dizendo no caso do Augusto. Ele fala uma coisa que é surreal, então eles não confiam mais nele. Ele fala assim, vou fazer isso, e não faz. Eu fiz alterações no CT, não fez nada. A única coisa que ele fez é deixar os colchões que ele comprou, que não tinha necessidade, até hoje lá no ginásio de esporte. É isso que ele fez. Então, as pessoas veem o que está acontecendo. É isso que nós precisamos estancar. Essa mentira, todo dia é uma mentira. Milícia digital. Por que eu falei do Pedro Raul? Porque foi implantado a mim, pela milícia digital, que eu tinha contratado o Pedro Raul e que eu tinha finalizado o Matezinho. Não é verdade. O que o senhor chama de milícia digital? São essas pessoas que ele contratou para fazer a defesa dele pelo clube. São esses influencers aí, se eu não me engano, é isso? Eu sei que tem um inquérito que está apurando a milícia digital. Isso existe um inquérito. Porque eles têm uma ferramenta aí que hoje é a internet, que eles falam o que eles querem e aí começa a fomentar aquilo. Daqui a pouquinho vamos saber qual é o cronograma desse processo de impeachment do presidente do Corinthians. Quando a oposição entende que esse processo estará em condições de ser votado no clube e quando a oposição entende que Augusto Melo pode deixar o Corinthians ou não. No bloco anterior, o senhor falou um pouquinho sobre o processo. Primeiro, o impeachment é votado pelos 300 conselheiros. Depois, caso esses 300 conselheiros aprovem, os sócios do clube têm que decidir, dizer sim ou não para a permanência do presidente do clube. É um assunto muito forte, né? O impeachment de um presidente de um clube do tamanho do Corinthians. Mas se ele for tirado, que é o desejo do senhor e de outros corintianos que passaram pela direção do clube recentemente, o que acontece daí para frente? Se ele perder no conselho e perder nos sócios? Ele tem que marcar uma data para a nova eleição, tem um prazo para se marcar a nova eleição, e aí essa eleição é feita dentro do conselho. Porque uma eleição indireta? Indireta, votada pelos 300 conselheiros, porque ela já foi referendada no conselho a saída dele. O senhor pretende colocar o seu nome numa possível eleição direta? Não, nem pensar. Eu não Quais posso. seriam os nomes que o Corinthians teria? Não existe nome hoje, João. Não existe nome. Porque a gente está pensando primeiro no processo da tirada do Augusto e depois sentar
todos os grupos, conversar e falar, ó, tem que ser assim, assim, assado, vamos tirar o Corinthians dessa crise, e aí sai um nome. Agora, pelo bem maior que é o Corinthians, nós vamos sentar na mesma sala, na mesma bancada, para resolver o problema do Corinthians. E nós vamos dar uma trégua que durante esses 2 anos que faltam para terminar o mandato, não vai ter oposição. Não vai ter oposição. Vai ser todo mundo em prol do Corinthians. Vai todo mundo se juntar para fazer o bem e reerguer o Corinthians. O que o Augusto Melo tem dito de maneira repetida é que uma eventual saída do Augusto Melo da presidência necessariamente significará a volta do grupo do Andrés à direção do clube. Isso é mentira. É assim, ó. Ele está usando isso porque ele sabe a rejeição que tem o grupo chamado Renovação e Transparência, que hoje tem 7% dos conselheiros. Tá? E são 25, nós somos 300 conselheiros. A Renovação e Transparência tem 25 conselheiros eleitos. Então, é uma coisa assim surreal. Ele quer mostrar isso, ele está se agarrando nisso. É eles contra nós. Não é eles contra nós. O Corinthians é muito maior que isso. O Corinthians tem 300 conselheiros. Eu sou uma parte. Entendeu? Tem mais 300, tem mais 299 lá. Então, Andrés é outra parte, tem mais 299. O que eu quero dizer é assim, ó, não é só Andrés e Augusto. Não tem nada a ver. Eu recebi aqui nesse programa a grande maioria dos dirigentes de futebol do Brasil, de clubes que estão muito bem e de clubes que enfrentam dificuldades muito grandes. O Corinthians hoje é um clube de um faturamento que beira a casa do bilhão. E está atrás de clubes como, por exemplo, Fortaleza, que o presidente teve aqui, é um orçamento que não chega a 300 milhões de reais ano. Aonde o Corinthians erra tanto para ser um clube com uma camisa tão grande, com uma torcida tão grande, com uma força de TV tão grande, com uma marca tão poderosa, com um caixa tão forte e nem assim consegue sair do buraco que se meteu no que diz respeito ao futebol? Então, é assim, ó. No meu modo de dizer, na administração, a parte administrativa, nós temos que... Tem que contratar? Tem que ter um time forte? Tem que ter um time forte. Só que você tem que honrar os compromissos que estão ali com aquele time. Você não pode sair fazendo loucura sem honrar o que você está aqui em torno de você. Entendeu? O Corinthians, pela primeira vez na história, deixou de pagar funcionários, não é funcionários do futebol, funcionários que prestam serviço ao clube, os colaboradores que prestam serviço no clube, funcionários do clube. Não tem nada a ver com futebol. Entendeu? Então nós estamos preocupados, realmente preocupados, porque nós temos uma pessoa lá representando o Corinthians, que é o presidente, totalmente despreparado. Entendeu? E nós não conseguimos... Mas a pergunta é, Rubão, vocês não viram antes da eleição do Augusto Melo? Quem o está qualificando como despreparado é você. Sou eu. Vocês não viram antes da eleição que ele era despreparado? Vimos. Por que votaram nele? Vimos sim, que ele era totalmente despreparado. Só que o entorno que nós tínhamos montado para gerir com ele era suficiente para poder ajudá-lo. E falar assim, isso aqui vai por aqui, esse caminho você vai para cá, ou esse vai para lá, e assim por diante. E ele não aceitou? Não, ele começou a querer andar com as próprias pernas, entendeu? E aí chamou um pessoal que não conhece o Corinthians. Hoje, até o Roque Citadino foi muito feliz numa citação que ele fez, que ele falou o seguinte... O Augusto está cercado de pessoas que não têm vínculo com o Corinthians. Não tem vínculo. As pessoas que hoje estão em torno dele não têm vínculo nenhum com o Corinthians. Diferente de nós, que estamos todo dia no parque, estamos no Corinthians, entendeu? As pessoas nos conhecem, nós frequentamos o Corinthians, entendeu? Então as pessoas podem... Eu estou passando na rua, o cara vem e me cobra ali nas alamedas do Parque São Jorge. Nós temos vínculo com o Corinthians. Essas pessoas que estão com ele não têm vínculo com o Corinthians. O senhor falou agora há pouco que o Corinthians atrasou salários de trabalhadores modestos, simples do clube. E o clube acabou de anunciar a contratação do Depay. Essa conta fecha? Então, é que eu volto a te falar, o time tem que ter um time forte, que é o que vai trazer renda para o clube, vai trazer visibilidade para o clube. Quem não gosta do Depay? Todo mundo gosta. O Flamengo foi atrás, A, B, C, D foi atrás. Só que assim, ó, vamos acertar o que está aqui e trazer o cara. Não sou contra, pelo contrário, quero ver. Só que assim, ó, é aí que eu te falo que falta a credibilidade, porque ele fala assim, ó, não, tá tudo certo. Tá devendo pra Ranieri, tá devendo pra Mateuzinho,
E aí você vai lá e contrata o Depay. Beleza, vamos contratar o Depay? Eu sou favorável, não sou contrário, sou favorável. Só que é o seguinte, você tem que acertar aqui porque esses caras também vão jogar. Então aqui, ó. Esses outros caras vão jogar também, entendeu? Quando o senhor para pensar e senta em casa domingo à tarde para ver um jogo do Brasileirão do Corinthians, o senhor tá com medo do Corinthians cair? Claro que eu tô. Claro. Muito? Muito. O senhor acha que o risco hoje do Corinthians cair é muito grande? É assim, ó, o corintiano sempre é otimista por natureza, tá? Eu tinha um medo do jogo contra o Flamengo. Nós ganhamos do Flamengo, graças a Deus, e aí eu acho que esse negócio vai dar uma estabilizada no time. Porque foi um jogo atípico, é um jogo que mexe com o brilho tanto dos jogadores quanto da torcida. Foi um dia especial para nós, que era aniversário do Corinthians. A torcida, para variar, deu um show. Então, a torcida sabe a importância que ela tem, entendeu, João? É diferente, a torcida do Corinthians é diferente. Enquanto todo mundo vai, eles cantam o tempo inteiro. Depois, se eles xingarem, faz parte do jogo. Mas durante o jogo, você não vê o cara xingar o jogador, nada disso. Muitos e grandes clubes do Brasil, Cruzeiro, Atlético, Bahia, Vasco, Botafogo, resolveram essa crise se transformando em SAF. Pode ser um caminho para o Corinthians? Não. O Corinthians desculpa a tudo isso que você mencionou. Nós estamos falando aqui que o Corinthians é diferente de tudo. E o Corinthians é diferente de tudo. O Corinthians é diferente de Flamengo, de Palmeiras, de São Paulo, de Santos, de tudo que você imaginar, o Corinthians é diferente. Por quê? Não sei te explicar, mas nós somos diferentes. O corintiano é diferente. O corintiano é diferente. O corintiano sente... Eu posso falar mal do Corinthians, você não pode, porque você não é corintiano. É essa coisa, entendeu? Então... Mas por que essa visão? O Los Angeles Lakers é uma SAF. Entre aspas, né? Porque não é uma sociedade anônima do futebol. Estou dizendo no sentido de ser um clube empresa. O Manchester United é um clube empresa, o Milan é um clube empresa, a Inter de Milão é um clube empresa. E nenhum deles deixou de ser grande, nenhum deles deixou de ser uma potência nos seus países. Todos os times do esporte americano, que é o maior mercado de esporte do mundo, são clubes que funcionam como empresa. Por que essa visão de que isso necessariamente seria ruim ou seria diminutivo para o Corinthians? Não é diminutivo. Eu acho que a parte administrativa funcionar como uma empresa, perfeito. Agora, você vender o clube para um terceiro vir que não sabe nem a história do Corinthians, que é o que está acontecendo com o Fabinho Soldado, que quer transformar o Corinthians no Flamengo, é surreal. Tira a parte. O que a gente precisa fazer é retomar a parte administrativa, entendeu? O Corinthians em si, torcida e tal, se casam bem. É isso que eu estou dizendo. Se a gente tiver mais sócios corintianos que entram de sócio, é o suficiente. Agora, o Corinthians não precisa virar uma empresa sendo gerida por A, por B ou por C, que não sabe a história do Corinthians, para ser administrado de uma forma correta. Precisa colocar as pessoas corretas para administrar, diferente. Ô Rubão, o Matias Rojas rescindiu com o Corinthians e a multa beira os 40 milhões de reais. Quem é o responsável por esse processo? Rubão ou Augusto Melo? Augusto. Por quê? Eu vou explicar por quê. Foi boa a sua pergunta. Inclusive dita pelo próprio empresário dele, tá? Não foi por mim só, não. Pelo próprio empresário do Rojas. Ele deu uma entrevista, se não me engano... Bom, enfim, para um jornal aí. Quando nós chegamos, o Rojas já tinha direito de ir embora. Tá. Eles estavam com... Não lembro se era imagem, os salários atrasados. Tava atrasado não sei quantos meses. Acho que era 4 meses. Atrasado. Aí eu chamei o Rojas e conversei com ele. Falei, nós estamos chegando agora, é uma nova administração, vamos fazer um negócio diferente, assim, assado, tal. Vamos parcelar o que você deve. E aí você fica aqui com a gente. Ele falou, eu quero ficar. Beleza, vamos fazer. Aí o empresário dele colocou no contrato que se atrasasse um mês ele podia sair. Ele já estava com 4 meses atrás, ele já podia ir embora. Certo? Eu chamei o presidente e falei, presidente, só que ele está querendo exigir essa cláusula aqui, ó, de saída. Se atrasar um mês, tem que pagar o contrato e ele vai embora. Ele falou assim, ele parou e falou assim, pode colocar. Eu falei, Ele falou, pode colocar. Eu falei, pede 2 meses. Ele falou, pode colocar. Mudou a administração. A gente estava no Viva Voz falando com o empresário do Rojas. Pode colocar, porque
porque mudou a administração, você vai ver que agora está tratando com homem, assim, 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 assado, explicou para ele e falou tudo isso. Aí o cara falou, tá bom. O que aconteceu? Quando o Rojas foi embora, eu liguei pro advogado dele e falei, vamos fazer um bem bolado aí e tal? Ele falou, vamos. Eu reduzi para 25 milhões a multa de 40, dividido em 5 anos. 5 anos. O Augusto falou, não, pode deixar que a negociação daqui para frente eu toco. Eu falei, então beleza. Foi para 40. Bola com o Rubão, você se arrepende da famosa frase acabou a farra? Não. Mas a farra não acabou. Não acabou, mas eu não me arrependo. Eu só me arrependo das coisas que eu não fiz. As coisas que eu fiz eu não me arrependo. Defina Augusto Melo numa palavra. Ou mentiroso. Quem é o maior presidente da história do Corinthians? Vicente Mateus. E quem é o pior? Tá por vir ainda, eu acho que é o próprio que nós estamos falando aí. Augusto Melo, na sua avaliação, é o pior presidente Não sei ainda, mas eu acho que vai ser o pior. Você foi o diretor de futebol do Corinthians em 2007, quando o Corinthians caiu. E esse ano o senhor estava até recentemente na direção de futebol do clube. O senhor teme por uma coincidência aí de fazer parte de 2 possíveis rebaixamentos do Corinthians? Eu te agradeço pela pergunta. Em 2007, eu fiquei no Corinthians no primeiro turno. Quando eu saí do Corinthians, o Corinthians era 9º colocado, a 3 pontos da Libertadores, a 6 do São Paulo, com um jogo a menos, porque nós não jogamos com o Botafogo no primeiro turno, por causa do Pan-Americano, tá? Quando eu saí do Corinthians, foi por causa do desmanche que foi feito no primeiro turno. Aí eu falei, aqui eu não fico mais, não dá mais. Aí entrou, desfacelaram o time que nós tínhamos montado, acabaram com o time. O time tinha Roger, Carlos Alberto, Nilmar, William, enfim, Gustavo Neri e assim por diante. O time era bom. Viu? Desfacelaram o time. Agora, meu último jogo foi contra o Fluminense, que nós ganhamos 3-0. E, aliás, nem no estádio eu estava, porque eu tinha sido punido pela STJD, para variar. Enfim. É engraçado que eles não punem o árbitro, né? Só punem o dirigente, né? Impressionante, mas vamos em frente. Então, o que eu quero te dizer é assim, ó. Meu último jogo foi contra o Fluminense. E a Fluminense, eu não lembro se era a 5ª ou 6ª rodada. Eu não lembro. Eu sei que foi contra o Fluminense. O time que eu montei é totalmente diferente do que tá aí. Tenho participação? Claro que eu tenho. Trouxe Ranieri, trouxe Garro, que ninguém conhecia. Quem mais? Gustavo Henrique, Palácio, Mateuzinho, Pedro Raul, Félix Torres. Foi nós que contratamos. Agora, o resto, o termo resto, mas esses outros jogadores não fui eu. Kaká, então... Para encerrar, Augusto Melo vai ser cassado? Vai. Em quanto tempo? Se Deus quiser, o mais breve possível. Obrigado pela entrevista. Eu te agradeço. Desculpa se eu não consegui responder o que você queria, mas me esforcei bastante. Te agradeço. Obrigado pela entrevista. Muito obrigado a você também que nos acompanhou. O CNN Esportes S.A. conversou com o Rubão, ex-diretor de futebol do Corinthians e hoje um dos principais líderes da oposição à gestão de Augusto Melo, que, segundo ele, deve ser cassado nos próximos dias. Obviamente, o espaço também. Pronto, moçada, é isso aí. Quem gostou do vídeo, deixa o like, deixa teu comentário a respeito desse assunto. Não se esquece, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha aí nos grupos e manda a galera chegar aí para ver o que é que a pessoa acha, se tá certo. A minha opinião é que tem muita coisa errada, eu não sou a favor nem contra tanto Augusto como o pessoal da renovação aí. Eu quero que ele se lasque, entendeu? A gente tá com o Corinthians, então o clube tem que ser bem cuidado. Essa é a minha opinião. E referente ao Augusto Melo, cara, ele tem que dar muita explicação aí. E esses outros fatos que apareceram aí no vídeo deixa a gente meio tenso, né? E aí ainda tem esse negócio
patrocinadora master, que já hoje eu já vi que não está atendendo o pessoal do Corinthians. Ninguém sabe ao certo se realmente ela foi legalizada para atuar no Brasil. Pelo que a gente sabe até agora é de fontes, é que os salários estão todinhos. Então o Memphis recebeu. Como fizeram ninguém sabe, mas que continue assim, para não tirar o foco do time dessa reta final do Brasileirão. E vamos aí pro próximo jogo, né? Atlético Paranaense, que me parece que é um jogo bem decisivo para a comissão técnica, né? Que já balança, porque não há resultado, é sempre um ponto. Cara, e aí é tudo complicado. Então vamos lá. Deixa o like aí, ajuda demais. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo.